Olá pessoal, felicidade a todos. Essa é a nossa aula 2 sobre fração. Inclusive nós vamos falar um pouquinho sobre como nós fazemos a leitura de uma fração. Então, por exemplo, se eu tenho a fração, essa daqui, o 3 e o 4, que inclusive foi um exemplo que nós usamos na aula 1. Como é que se lê essa fração aqui? Consegue fazer a leitura dessa fração? Tá com dúvida? Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre a leitura das frações. Eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática DPM, então vamos lá conversar um pouquinho sobre fração. Dance with me. Back and forth. Muito bem, pessoal. Então, nós colocamos um exemplo aqui, né? Por exemplo, inclusive é o mesmo da aula passada, né? 3 e o 4 aqui. Então, como é que eu leio essa fração? Como é que se desenvolve a leitura dessa fração aqui? Então, foram 3 partes que foram adquiridas ou pegadas ali de 4 partes que foram divididas. Então, eu tenho um objeto ou alguma coisa que foi dividida em 4 partes, dessas eu usei 3. Então, como é que eu leio essa fração? É importante que a gente coloque aqui o denominador, pessoal. O denominador, o número que vai ali no denominador, é o exemplo que nós vamos utilizar para fazer até a própria leitura, né? Como? Se for o denominador 2, metade ou meio, que duas nomenclaturas é extremamente importante, né? Quando o denominador é 2, a gente pode nomear ali como metade ou meio. Se for 3, né? Se o denominador for 3, é a terça parte desse objeto, é a terça parte daquele valor, né? Então, se o denominador é 3, é a terça parte disso. Se o denominador for 4, como é o caso aqui, né? É 4. Então, é a quarta parte desse valor, a quarta parte desse objeto, e assim sucessivamente. Se o denominador for 5, é a quinta parte. Se o denominador for 6, é a sexta parte, e assim sucessivamente, né? Se o denominador for 10, é a 10ª parte desse valor. Se for 20, enfim, né? É a 20ª parte desse valor. Então, o número que vai no denominador é a nomenclatura que nós vamos ler a fração. Percebe? Então, como é que eu leio essa fração? O numerador é o 3, então a gente fala 3 mesmo, né? Então, é 3 quartos. Ou 3 sobre 4, só que é a leitura usual da fração. 3 quartos. Tá certo? Vamos usar um exemplo aqui do 2. Por exemplo, se for 3 sobre 2, né? Como é que eu leio essa fração? 3 sobre 2, ou então o mais usual, a forma como se lê a fração, 3 meios. Lembre-se, pessoal, que o denominador 2 é uma divisão por 2, né? Lembre-se que toda fração, além de ser fração, também é uma divisão. Então, isso aqui é uma divisão por 2, tá certo? Você sabe que uma divisão por 2 é a mesma coisa que metade, né? Ou meio, né? Meio de alguma coisa, metade de alguma coisa. Então, como é que eu leio essa fração? 3 meios, tá certo? Ou 3 sobre 2, ou 3 meios, tudo bem? Então, por 2 sempre vai ser a nomenclatura meios, tudo bem? Se for assim, ó, por exemplo, 4 sobre 5. Então, é um objeto que foi dividido em 5 partes. Dessas 5 partes, nós usamos 4, tá certo? Então, como é que eu leio essa fração? 4 quintos, tudo bem? 4 quintos, porque o denominador é 5, tem a nomenclatura aí dos quintos, tudo bem? Assim, como se fosse 8 sobre 6. Né? Então, como é que eu leio essa fração? 8 sextos, a nomenclatura do denominador que vai dar indícios de como se lê a fração. Então, vamos lá, os denominadores, se for 2, é um meio, que é a metade, né? Então, 3 meios, 3 quartos, 4 quintos e 8 sextos, e assim sucessivamente. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Além da parte da nomenclatura das frações, como nós havíamos dito aqui nesta aula, lembre-se de uma coisa que é extremamente importante. Já foi falado anteriormente. Pessoal, toda fração, além de ser fração, também é uma divisão. Isso quer dizer que se eu tenho uma fração, eu consigo dividi-la e trabalhar com um número ali que surgiu dessa divisão. Exemplo, olha só, se eu tenho a fração 5 sobre 8, ou mais usual, como se lê a fração, 5 oitavos. Então, de novo, o que representa 5 oitavos? É uma fração que foi dividida em 8 partes, ou alguma coisa que foi dividida em 8 partes, e dessas 8 nós estamos utilizando 5 delas. Tudo bem? 5 oitavos é a fração.
Isso quer dizer, pessoal, que se toda fração é uma divisão, eu posso pegar o 5 e dividir por 8, tá certo? Então, tanto faz eu fazer a divisão ou usar a própria fração, como dito. Mas eu posso fazer isso ou a divisão, logicamente, tá certo? Então, eu posso trocar essa fração pelo resultado de 5 dividido por 8. Lembrando outro ponto, pessoal, que também é importante. Se eu fizer assim, ó, 8 dividido por 5, eu não posso trocar e inverter esses valores. Isso nós falamos também em divisão, né? 5 dividido por 2 é uma coisa, 2 dividido por 5 é outra, tudo bem? Então, na divisão eu não posso inverter esses valores, porque senão eu estou alterando a fração. Inclusive, 8 dividido por 5 em fração seria o quê? Bom, 8 sobre 5. Já muda a ideia da fração, né? Aqui eu tenho um valor ou objeto que foi dividido em 5 partes. Dessas 5 partes, nós estamos utilizando 8 delas. Tudo bem? Mas inclusive aqui o numerador é maior que o denominador. Então tem uma especificidade aqui, né? Nós precisamos de 8 partes que foram divididas em 5. Que inclusive nós vamos falar na aula 3, daqui a pouquinho. Tudo bem, pessoal? Então, atente-se aí à nomenclatura das frações, à linguagem das frações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, Matemática DPM, um canal que valoriza a construção do raciocínio lógico matemático. Tudo bem? Já faço convite para você participar da nossa aula 3, que vai falar um pouquinho mais sobre fração. Tchau, tchau e até a próxima.